E esse curso a gente inclusive até falou sobre, ele era um curso que oferecia até o tratamento durante o curso, era uma dinâmica bem interessante. E eu vou até sugerir esse curso porque ele também, e eu vou depois disponibilizar para vocês que estão, né, que fizeram que participaram dessas reuniões, o link para vocês acessarem o curso, porque ele tá privado lá no site, mas para quem quiser, claro, né? Porque ele trata especificamente do ego, e lá a gente pode ver uma série de exemplos bem ligados a essa questão do ego. Engraçado porque eu percebo que as pessoas que mais precisam tratar o seu ego são aquelas que menos dão valor e sentido para suas experiências pessoais com ele. Então hoje a gente vai fazer de uma forma muito prática, na verdade, essa nossa compreensão. Então eu vou tentar fazer uma espécie de compêndio para a gente fazer um encerramento disso agora e quem sabe numa próxima sessão a gente tentar tratar isso de alguma forma, né, dentro de nós. Fazer isso de uma forma mais prática dentro de nós. Essa nossa reunião já vai ser bastante prática. Então, antes de mais nada, antes da gente compreender qualquer coisa sobre o ego, é preciso compreender que todo indivíduo é um universo de personas. E a gente precisa compreender o sentido de personas, né? O que é uma persona? Uma personalidade. Para Jung, uma persona era um arquétipo, um modelo arquetípico que era utilizado principalmente na área profissional. Então, quando você entra no seu trabalho, você assume uma persona. Não é aquilo que você é, mas é aquilo que você vai fazer naquele momento, é aquilo que você vai poder, é aquilo que você vai ter, aquilo constitui uma persona. É um modelo arquetípico. Dentro de cada um de nós existem várias personas ou personalidades, pessoas, com todas as suas potencialidades, várias pessoas. Então imagine você uma cidade cheia de pessoas. Imagina você essa transmissão aqui agora, em que nós estamos juntos aqui, eu, a Mercedes e a Gi, né? O Ravi está ali junto com a Gi também. Mas imagina você, imagina nós três aqui juntos, cada um com as suas potencialidades. A Mercedes é médica, a Gi é segurança do trabalho, eu trabalho com aulas, né? Eu nem sei o que eu sou na verdade. Talvez eu não seja nada e essa seja a melhor resposta para me definir. Mas pensa, cada um com as suas individualidades, cada um com as suas particularidades, nós somos uma multidão de pessoas. Então, quando nós falamos e cada um possui um universo dentro de si, é literalmente isso que a gente quer dizer. Cada um possui tanta gente dentro de si e todas essas personalidades precisam ser tratadas. A cada momento elas precisam ter voz, elas precisam ser resolvidas, porque cada uma delas vem oriunda de uma experiência sua. Para aqueles que acreditam na reencarnação, existem as experiências antes dessa experiência de vida. Para aqueles que não acreditam, mas têm uma visão um pouco mais cristã da coisa, uma coisa mais fechada, pode partir do princípio de que os seus antepassados são as suas existências anteriores. Porque percebe? É como dizia a própria constelação familiar, nós somos o resultado dos nossos pais, que são o resultado dos nossos avós, que são o resultado dos nossos bisavós. Então todos nós, de uma forma ou de outra, filosófica ou cientificamente, temos um universo de pessoas dentro de nós. Pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam ser vistas, pessoas que precisam ter voz e vez. Percebe que você consegue ir de 0 a 100 e sair de um estado profundo de paz e ir para um estado profundo de raiva, muitas vezes, em questão de segundos, microsegundos. Será que é a mesma pessoa que está interagindo com essas situações diferentes que te levam tanto da paz para a raiva, quanto da raiva para a harmonia, quanto da harmonia para a calmaria, quanto da calmaria para um estado de muita energia e de muito vigor? Será que é a mesma pessoa? Não. Cada hora é uma pessoa dentro da sua mente interagindo com aquela situação. Essa pessoa é despertada pelo sistema emocional.
Cada um é chamado via sistema emocional. Então, quando uma determinada situação provoca raiva, acontece, toda uma química acontece dentro de você e sua mente viaja para um universo que é de outra persona. O ego é uma delas. O ego é uma dessas pessoas. Segundo Jung, o ego é uma estrutura arquetípica da mente consciente, ou seja, ele é uma personalidade que existe na mente consciente, mas que se utiliza de toda a estrutura da mente inconsciente para se manifestar, exercer o seu papel, exercer a sua função. Uma estrutura da mente consciente que também se utiliza da estrutura da mente inconsciente, ou seja, ele trabalha no racional, mas ele também se utiliza dos seus traumas, das suas dores, das suas dificuldades, das suas limitações. O ego consegue fazer isso. Jung cita várias outras personalidades, várias outras personas, vários outros arquétipos, né, que poderiam existir dentro de cada indivíduo. Todos eles podem existir dentro de um mesmo indivíduo. Eu cito muito o exemplo do filme Fragmentado, que tem um dos melhores atores que eu conheço de Hollywood. E eu cito muito esse filme e costumo dizer que esse filme retrata bem a ideia de um transtorno bipolar ou até um transtorno de personalidade, de múltiplas personalidades. Então percebe, Jung vai citar, por exemplo, né, vários arquétipos. O arquétipo do amante, o do bobo, o do criador, esses são os mais comuns. O cuidador, o explorador, o fora da lei, o governante, o herói, o inocente, o mago, a pessoa comum, o sábio, a donzela. Ele vai citar, esses são os mais comuns para Jung. Todos possuem essas estruturas, todos possuem essas personalidades dentro de si. Porque elas são oriundas do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, literalmente, é aquilo que nos une enquanto seres humanos. Ou seja, a sabedoria de todos ao longo de todo o tempo tem dentro de você. É um pouco mais complicado de acessar, mas isso é real. Continuando a partir daí, só para mim não perder o gancho aqui, o inconsciente coletivo seria a segunda metade da mente inconsciente, aquela que fica abaixo do nível da água no mapa da psique de Jung. Ela é dividida entre mente consciente, mente inconsciente. A mente inconsciente é dividida entre inconsciente e inconsciente coletivo. É a última estrutura, aquela que nos une todos e nos fazem ser um só. Ao contrário do que dizem, a gente já viu isso também, ao contrário do que as pessoas falam, o ego não é uma estrutura ruim. Ele não é uma estrutura má, é uma estrutura que habita dentro de nós. A sua principal função é proteger o indivíduo, proteger a mente a qual ele pertence. Ao contrário do que dizem, ele não é mau. Ele é uma manifestação que dá sentido à personalidade do indivíduo. Ele é a primeira resposta a respeito de quem é o indivíduo. Ele é a primeira resposta a respeito de quem é você. Quando alguém te pergunta, quem é a Mercedes? Aquela primeira resposta que vem, eu sou médica, eu sou formada, eu sou cuido de crianças, fugiu a expressão aqui agora, alguém me ajuda aí. Eu sou uma pediatra, né? Sou também escritora, sou também palestrante, sou também... Aí vem todas aquelas coisas, mas essa primeira resposta quem dá é o ego. Ele é que faz essa função. Ele a faz muito bem. É sempre uma resposta superficial que manifesta o mundo externo do indivíduo. Então, aquilo que a pessoa é por fora, para o mundo. O que a pessoa é por fora para o mundo, o ego manifesta. Naquele primeiro momento, de forma concisa, rápida, porém superficial. Ele não mergulha profundo. O ego não é bom com profundidade. Além disso, o ego atua na proteção do indivíduo quando isso se faz necessário. Sempre, né? Na linha que divide a mente consciente da mente inconsciente, existe uma linha, aquele espelho d'água, a gente chama aquilo de fator crítico. Faculdade crítica ou fator crítico. Faculdade crítica seria uma outra coisa, o fator crítico. Esse fator crítico é uma área de atuação do ego. Ele bloqueia aquilo que ele acha que é perigoso para a mente inconsciente, ele não deixa passar. Então o ego também tem essa função.
Quando podemos perceber a ação do ego? Quando é que a ação do ego pode ser percebida? Uma máxima breve pode ser a saída para essa pergunta. Quando eu existo, só existe o ego. Quando eu existo, só existe o ego. Está dando uma instabilidade na conexão, pode ser que fique um pouquinho ruim durante esse período, tá? Quando eu existo, só existe o ego. Essa máxima define quando o ego atua ou não atua. Quando ele está demais no controle ou quando ele não está demais no controle. Se você só percebe a sua existência, você pode parar para pensar que tem algo errado. Percebe que nesse pensamento, o ato de existir está alimentando a ideia de existência do ego. O seu ato de existir alimenta a ideia de existência do ego. Isso acontece porque sempre que se imagina sobre a própria existência, a ilusão gera a ótica egocêntrica, onde o universo gira em torno do indivíduo. A ideia da própria existência é uma ilusão da consciência. Isso não é real. É sabido que todos somos parte de um todo muito maior. Todo mundo é parte de um todo muito maior. Então não existe uma individualidade, não existe eu. Eu não existo praticamente. Eu só existo enquanto coletividade. Por isso o ato de existir é egocêntrico e alimenta cada vez mais o ego. Percebe? Aí mora o perigo. O ego, super alimentado, ele infla, ele cresce e ele toma conta da psique. Existem pessoas que não aceitam a ideia de que elas são iguais a todas as outras. Para elas são superiores às outras pessoas. Têm o direito de passar na frente no trânsito, têm o direito de passar na frente numa fila, não precisa se submeter a uma fila, ela tem o direito de ter um atendimento prioritário em todos os serviços. Tem gente que pensa dessa forma, tem gente que acha que a vida existe para servi-la. É justamente o contrário. Eu existo para servir a vida. Aí sim o ego senta na cadeirinha dele e faz só o papel dele. E o contrário, muito alimento para o ego se infla. E aí o universo, o centro do universo, sou eu. O universo já não é heliocêntrico, o nosso sistema solar é heliocêntrico. Mas o universo não. Mas aí o universo também passa a pertencer ao centro do meu umbigo. E passa a ser um umbigocêntrico. Essas coisas são reais. E o mundo está cheio de gente que acha que, infelizmente, é a última bolacha do pacote. Mas se o ato de existir, agora uma pergunta para vocês. Se o ato de existir alimenta o ego, como colocá-lo em seu devido lugar e em suas devidas atribuições? Qual é o papel do ego? Essa é a pergunta. E como fazer com que ele volte a exercer o seu papel? A resposta, talvez numa raiz filosófica, seria não existindo. Porque se eu existo, só existe o ego. Se eu não existir, o ego passa a não existir mais. Por um efeito de lógica. Contudo, é um pouco mais profundo para a gente compreender que não existir significa perceber o todo ao seu redor. É literalmente isso. Não existir, o fato de você achar que você não existe, não significa que você vai deixar de existir. Você continua existindo para todos ao seu redor. Mas o fato de imaginar que você não existe e passar a perceber e compreender o todo ao seu redor, tira do foco a sua pessoa para você mesmo. O problema não é o que os outros veem em você e sabem o quanto você existe. O problema é quando você acha que só você existe, ou que você é uma parte majoritária da existência. O ego é formado aí. O ego é alimentado nessas. Perceber que o indivíduo faz parte de uma realidade muito maior que compreende outras pessoas, outros bairros, outras cidades, países, planetas, universos, sabe-se lá mais o que. Perceber que o indivíduo, perceber que eu faço parte.
desse todo maior, que esse todo maior precisa estar bem como eu estou bem, aí a minha preocupação sai de mim, vai para os outros. Isso faz com que o ego volte para o lugar dele. E se você me pergunta de forma mais prática, tá, Sidney, como que eu posso fazer, então, para que esse mesmo ego volte para o lugar dele com ações? Você falou, deixando de existir e passando a perceber os outros à sua volta. Mas como que eu faço para que o ego de fato volte para o lugar dele? Percebe? Tem até uma fábula que diz que todos nós temos dois lobos internos. Um lobo bom e um lobo mau. Qual é o que ganha essa luta? Aquele que você mais alimenta. Então percebe. Se você já sabe quais são as ações que alimentam o seu ego, você sabe que você tem que praticar ações que não alimentem ele de forma tão exagerada. E quais seriam essas ações que não alimentam o ego de forma muito exagerada? Quais seriam os passos para que eu consiga, de fato, compreender que o mundo lá fora, colocar foco no mundo externo e não somente no mundo interno? Percebe? Nós não estamos falando de autoconhecimento, porque inclusive essa enganação que se fala sobre o autoconhecimento, que o autoconhecimento gera riqueza, que o autoconhecimento gera felicidade, isso é uma enganação. O autoconhecimento é um processo muito profundo, onde você só vai perceber coisas em você que você precisa mudar. Porque quando você se acomodar, o ego está tomando conta desse papel. Nós já vimos em momentos anteriores que o ego não gosta de sair da zona de conforto. Nós já vimos em momentos anteriores que o ego não gosta de submeter a sua vontade à vontade dos outros. Nós já vimos em momentos anteriores que o ego não suporta ordens. Nós já vimos em momentos anteriores que sair para mudanças maiores faz com que o ego fique extremamente irritado, e a gente muitas vezes se opõe a isso. É de fato uma visão pessoal, uma visão interna, o fato do ego se posicionar dessa forma. O caminho do autoconhecimento é justamente o caminho de identificação do ego. E aí você vai se deparar sempre cada vez mais com uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa hedonista, uma pessoa centralizadora, uma pessoa até altruísta, porque o altruísmo tem a sua porcentagem de ego. Então percebe. Exercícios, ações que façam com que o seu ego volte e se sente no lugar dele. Quais são eles? Sem mais delongas, porque nosso tempo é bem limitado. Submeter-se à vontade do outro. É muito complicado falar disso. Por quê? Porque nós estamos num tempo em que, teoricamente, submeter-se à vontade do outro, quando eu, homem, falo isso para mulheres, eu posso ser acusado de machismo. Com muita facilidade, inclusive. Eu sei que aqui não tem feministas, mas que tem femininas, mas feministas não. Mas eu poderia ser facilmente acusado de machismo. Por quê? Porque eu vou sugerir a submissão para uma mulher? Mas percebe comigo como a deturpação, isso é uma estratégia, né? Enfim, é uma estratégia muito mais política do que filosófica, de dar sentido a algumas coisas que já tinham sentido anteriormente. Ressignificá-las de modo que você consiga deturpar, criminalizar a imagem de algo que teoricamente é bom. Percebe o seguinte, quando eu falo submeter-se à vontade do outro, eu não estou falando para um grupo de mulheres,
Eu estou falando com um dedo apontadinho para vocês e 3 apontados para mim. Submeter a minha vontade à vontade do outro. Mas o que significa submissão? O que significa a palavra submissão? O cerne dela, o centro da palavra submissão. Quando você faz uma exegese, quando você vai buscar, quando você vai fazer uma pesquisa profunda do significado da palavra submissão, é uma palavra que origina-se do latim, mas que também veio do grego inicialmente, e provavelmente vai ter sua raiz lá no fundo do sânscrito, do hebraico antigo, que são línguas mortas já bem antigas. A palavra submissão nada mais é do que acompanhar alguém em um objetivo. É isso. Submissão. Você acompanha alguém na missão dele. O que é um subgerente? Percebe que essa estrutura circunda a sociedade toda, mas ela não pode existir na vida das pessoas. Porque quando a gente fala em submissão, a gente está tocando num tabu. Mas tudo gira em torno de estruturas hierárquicas. Percebe a sua vida? Você nunca vai estar acima do seu pai e da sua mãe. Por mais que você faça, por mais que o papai e a mamãe já tenham falecido, por mais que eles já tenham ido embora, por mais que você faça, você nunca vai ser superior ao seu pai e à sua mãe. Porque na escala hierárquica, eles estão acima de você. Na escala da hierarquia, eles estão acima de você. Na escala da hierarquia, eles estão acima de você. Percebe? Nunca vai dar para ficar sob o papai e a mamãe. Eles estão acima. Então, estruturas de submissão, hierarquia, circundam a vida da gente de uma forma completa, de uma forma total. E essas estruturas participam da nossa história com uma completude fantástica. Em todas as áreas. No seu trabalho, você tinha um supervisor. Você não vai estar acima do seu supervisor porque é ordem hierárquica. Existe uma hierarquia. Quando nós falamos de submeter a sua vontade à vontade de outro, é porque esse exercício permite que você... E olha o quanto é importante esse exercício. Ele permite que você coloque o ego sentado na cadeirinha dele novamente. Esse exercício é um dos melhores exercícios para que você consiga fazer o ego voltar, deixar o inflado desinflar e sentar-se no lugar dele. Submeter-se à vontade do outro. Mas é preciso compreender de todo o coração o que é submissão. Submissão não significa sinal de inferioridade. Significa que você acompanha um projeto que muitas vezes está na cabeça de outra pessoa. Você não faz a sua vontade. Esse projeto está na cabeça de outra pessoa. Um outro exercício muito bom para que a gente possa conseguir colocar o ego no lugar dele novamente, fazer com que ele volte para o lugar dele, é quando você sai de dentro de si. Então percebe, nós falávamos sobre isso ainda há pouco. Quando eu consigo enxergar o mundo à minha volta, eu tiro o foco de mim. Quando eu tiro o foco de mim, o ego não está mais no controle. Um ótimo exercício para fazer o ego sentar de novo no banquinho e fazer só o papel dele. É sair de dentro de você e ir ao encontro de alguém num hospital. Mas percebe? Eu não estou falando daquelas visitas de passar na porta do quarto, dar um tchauzinho, vai para o outro quarto, chega na porta. Boa tarde, tudo bem? A Mercedes faz isso com os... É natural da Mercedes fazer isso.
Mas visitar as pessoas, né, nos hospitais, é a função dela, é a profissão dela, ela está até acostumada com essa interação. Quando eu me refiro a sair e encontrar outra pessoa, eu me refiro literalmente a você identificar no outro a necessidade de atenção. É ir adentrar ao quarto, pedir licença, sentar-se ao lado, conversar, oferecer um abraço. E não tem só hospital para fazer isso. Tem também orfanatos, tem asilos, tem creches, tem pessoas que moram na rua, tem pessoas que moram em lugares onde não deveriam morar. E quando nós fazemos essa experiência de entrar na vida do outro, não mais de ficar ali de longe e observar de longe, mas entrar na vida do outro, você consegue perceber que você é privilegiado. Você consegue, não é privilegiado de pautinha, não. Essa noção que se tem hoje de o branco rico, né? Que fala-se muito sobre isso. A pessoa branca e rica, né? Que ela já nasce privilegiada com relação ao negro, por exemplo. Não estou falando desse tipo de pautinha, não. Eu estou falando do fundo do coração. Você consegue perceber que você é um abençoado, privilegiado no sentido de bênção. Você consegue ver o quanto a sua vida é boa. Você consegue perceber os detalhes da sua história. E aquilo que antes era um problema para você deixa de existir, porque você percebe que o outro passa por uma situação muito pior, muito mais difícil. Então, sair e de encontro ao outro também é um ótimo exercício. Dar-se às mudanças. Nós falávamos anteriormente que o ego, ele não consegue interagir com mudanças. O ego, ele não consegue se adaptar muito bem às mudanças. A adaptação não é com o ego. Mas percebe, Charles Darwin, o processo evolutivo, né? A teoria das espécies de Charles Darwin. O que dizia Charles Darwin dentre aquelas leis que ele nomeia? Ele dizia o seguinte: ele fazia essa pergunta: quem é que sobrevive? Quem sobrevive? Darwin dizia: quem sobrevive? É o mais forte? É o mais capaz? É aquele que sabe fazer mais coisas? É o mais inteligente? Darwin fazia essas perguntas. É o mais fácil de interação? E as pessoas diziam: eu acho que é o mais forte. O outro dizia: eu acho que é o mais inteligente. O outro dizia: eu acho que é o mais fácil de interação. E Darwin dizia, ele tinha mania de balançar o dedinho assim, ó: quem sobrevive é aquele que se adapta. Quem sobrevive é aquele que se adapta melhor. Então percebe, a capacidade de adaptar-se, ela é própria dos seres humanos. Mas quando nós não conseguimos nos adaptar às mudanças, aceitá-las, porque nós não podemos mudar o mundo externo. Nós temos dificuldade de mudar o mundo interno, imagina o externo. Então nós precisamos nos adaptar a todo momento e precisamos estar em mudança, em conversão a todo momento. Uma hora você é gerente de loja, na outra você é balconista de supermercado, e na outra você é caixa, e na outra você é dono de empresa, e na outra você enfim, você se adapta porque você precisa da adaptação. Então, ser propenso a mudanças possibilita que você coloque o ego de novo no lugar dele.
Ok? Compreende isso? Se eu tivesse que dizer para vocês um exercício espiritual para que você coloque o ego no lugar dele, eu diria só esse. Os outros funcionam e eles funcionam muito bem. Mas se eu tivesse tempo para falar só de um, eu falaria só desse. Esse é o mais difícil, o mais radical de todos. Quer fazer o ego se sentar no banquinho dele? Aceite-se. Perdoe-se. Ame-se. Não existe nada que tenha um poder tão grande quanto a capacidade de se aceitar. Quanto a capacidade de aceitar que você é limitado, limitada, que você é imperfeito, que você é cheio de defeitos. Não existe nada mais intenso e poderoso do que alguém que aceita as próprias limitações e sabe que o controle da televisão na mão dela é o extermínio da raça humana. Não tem nada mais poderoso do que aceitar a sua finitude diante da infinitude do todo. Não existe nada mais poderoso do que olhar para você com seus defeitos e dizer: eu sou um experimento de algo que um dia vai ser muito bom. Mas percebe? É um dia lá na frente, não é agora. É um dia para muitas experiências e milhões, trilhões, bilhões de experiências. Isso é muito poderoso. Alguém que se aceita, alguém que se perdoa. Porque quando você diz: eu errei, mas eu posso consertar esse erro e eu vou consertar esse erro, você simplesmente voltou ao passado e refez a história. Agora, se algo pode te transformar, esse algo é o amor que você tem por você. E sabe por que nesse momento você se volta para você e não para o outro lá de fora? Porque é impossível amar o outro sem amar a si mesmo. Dorme com essa. É impossível amar o outro sem amar a si mesmo. Essa é a regra. Não há o que fazer. Essa regra não permite exceções. É impossível amar o outro sem amar a si mesmo. Então, primeiro você se ama. Primeiro você gosta muito dos seus defeitos, das suas limitações, das suas pobrezas, das suas misérias, das suas falências, da sua finitude, do seu decaimento atômico. Você se aceita. E então você se perdoa para poder voltar para o agora. Você se perdoa e depois você se ama. Aí você está pronto. Aí você está pronto para olhar para todo em seu redor e amar. E amar infinitamente. Eu acho muito bonito quando a gente percebe o fenômeno da perda de alguém querido. Eu acho fantástico quando alguém compreende o sentido para aquilo que aqui é chamado de morte, mas que é uma expressão errada. A morte não existe. Eu acho lindo quando alguém consegue compreender isso e consegue experimentar isso com toda a profundidade.
E é interessante nesse momento, quando você compreende esse sentido, o sentido da perda de alguém, e você compreende que todo sentimento dentro de você é um sentimento egoísta, porque na verdade não é o outro que vai deixar de ser lembrado. O que dói em você não é o fato do outro partir e ser esquecido. Ele não será esquecido, você vai viver ele muito mais do que se ele estivesse presente. Você vai comemorar os aniversários, você vai comemorar os natais e vai se lembrar dessa pessoa como se ela ainda estivesse aqui e como se você pudesse ir aonde ela está. O que dói tanto na pessoa que fica, e isso machuca profundamente a pessoa que fica, é o fato de que ela não será mais lembrada por aquela pessoa que se foi. Percebe o centro do ego? A pessoa partiu, foi para uma outra dimensão, foi para um outro estado, transmutou-se, transubstanciou-se, né? Aí os religiosos pegam essa minha fala e falam: nossa, ele está cometendo uma heresia. Porque a moda agora é pautinha, você não pode falar mais nada hoje, que deturpam as ideias. A pessoa que foi transubstanciou-se, mas o que fica sente uma profunda dor. E ele diz: é porque eu vou sentir saudades. Percebe o eu? Eu. Não tem nada do outro. É eu. É ego. Porque eu vou sentir saudades. Como eu vou fazer sem ele e ela aqui? Esse é o fenômeno. É um fenômeno mais importante do que o próprio nascimento. O ato de partir desta vida. Ele é mais importante do que o próprio nascimento. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem, a totalidade das pessoas, elas não sabem se elas vão nascer. De repente acontece um aborto espontâneo, de repente a mamãe toma um remédio, de repente o papai agride a mamãe. Foi embora aquela pessoa. Ela não nasceu, mas nasceu, sabe que um dia vai embora. Esse é o fenômeno mais importante da vida humana. Compreender isso e conseguir viver essa experiência e ser grato pela oportunidade de passar por essa experiência de vida com as pessoas com as quais você interage. Isso é evolutivo. E quando você compreende esse mistério, quando você conseguir perder alguém e mesmo assim compreender que você não está perdendo. Você não está perdendo. A perda é uma ilusão também. Ela também não existe. Talvez o acesso fique diferente, o acesso fique talvez um pouco mais difícil, mas é possível. É possível. E algum dia eu vou compartilhar algumas experiências com vocês. E sei que vocês têm as de vocês também. O dia que você conseguir fazer esse movimento de perder alguém e compreender que esse não é em si um ato de tristeza, aí você entendeu o mistério e colocou o ego sentado no lugarzinho dele, ao lado, ao seu lado. Ele vai fazer o papel dele na sua vida. Eu queria pedir para que vocês fechassem os seus olhos por um minuto. Perceba que é um exercício de colocar o ego no lugar dele parte do princípio de não olhar mais para você, e sim olhar para os outros ao seu redor, o mundo à sua volta. Perceba que esse exercício é mais profundo do que a gente imagina.
Perceba que esse exercício é mais intenso do que a gente imagina. E você só precisa praticar. Então eu quero que você tente visualizar agora, dentro de você, um lugar onde você gostaria de estar, uma pessoa com quem você gostaria de estar. Talvez um passeio, uma viagem, um lugar onde você gostaria de estar. Eu gostaria que você pensasse, nesse momento, se nesse momento você não está nesse lugar, eu gostaria que você saísse de dentro de você e percebesse que o outro está nesse lugar. Então, nesse momento, eu quero que você se sinta bem e se sinta feliz. Porque o outro está bem e está feliz. Não porque você está bem e está feliz, mas porque o outro está bem. O outro está feliz. Aceite a limitação que te afasta do outro. Você sabe qual é essa limitação. Você sabe quais são as barreiras que existem entre você e esta outra pessoa, este outro lugar onde você gostaria de estar, com quem você gostaria de estar. Aceite. Aceite esta limitação sua de estar com ele agora. Perdoe-se se em algum momento você não quis aceitar essa distância. Perdoe-se se em algum momento você não quis aceitar essa distância. Se em algum momento você não quis aceitar o fato de não poder estar ali, naquele momento, naquela hora, naquele lugar, com aquela pessoa. A vida passa a fluir em você. E por isso agora você sai, tira o foco deste lugar, deste tempo e desta pessoa e volta o foco para si mesmo e se permite amar. Amar a quem? Amar a si mesmo, do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas fraquezas e também todas as suas potencialidades. E quando você se permite amar, algo diferente acontece dentro. E aquilo que antes talvez fosse impossível, agora é possível. Amar tudo o restante ao seu redor. Tudo aquilo que você tem, possui, tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que você faz, mas principalmente tudo aquilo que você é. Porque perceba, as pessoas que estão na sua vida remontam a quem você é. As coisas que te foram dadas, as coisas que te foram permitidas, aquilo que você possui, remontam a quem você é, sua casa, seu carro, seus móveis,
sua boa ou má condição financeira remonta a quem você é. Respira fundo agora. Abre seus olhos. Nós terminamos hoje essa nossa jornada pelo ego